Olá, meus caros, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos então nós continuarmos as nossas aulas. Tá, a aula de hoje vai ser então a continuação dos métodos de integração. Ok? Muito bem. Então, a aula continuação do que a gente já viu vários métodos. Então, o plano de aula é o seguinte, olha aqui, ó. Nós vamos hoje estudar o método das frações parciais, tá? Que a gente vai ver então como é que resolve certos tipos de integrais que envolvem frações racionais. E aí a gente faz alguns exemplos e termina aqui, ok? Então vamos lá. Então, a gente diz que uma função ela é uma função racional se ela for um quociente de polinômios, tá? Então, por exemplo, eu botei n de x, o numerador aqui é um polinômio de grau n, por exemplo, e o denominador é um polinômio de grau m. Então, o que a gente vai tratar são integrais desse tipo, ok? Ok? E o método que a gente usa para resolver esse tipo de problema é o método das frações parciais. Então, vamos lá. E vamos fazer o seguinte, para ficar uma coisa mais metódica, a gente vai dividir em vários casos, tá? Então, tem a primeira etapa, a gente vai supor que o grau do numerador, o n, é menor que o grau do denominador. Então, a gente analisa essa primeira etapa, sempre separando em casos específicos. E a segunda etapa, então, é o contrário, é quando o grau do numerador é maior ou igual que o grau do denominador. Então, como a gente vai ver mais na frente, nesse caso aqui a gente faz uma conta e faz recair nesse caso aqui, tá certo? Então vamos lá. Cada etapa dessas duas aqui vão ser divididos em função do tipo das raízes do denominador. Tá? Então o denominador é que a gente tem que prestar atenção qual é a forma dele. Então vamos lá. Etapa 1, tá? Ou seja, o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então a gente vai seguir esse lema que está aqui, ó. É o primeiro caso, tá? Então, vamos supor que o denominador, esse cara aqui, ó, ele é um polinômio de grau m, né? Então, vamos supor que ele tem m raízes reais distintas, todas diferentes entre si. Então, nesse caso, a gente pode, o teorema garante que existem constantes A1, A2, AM, tais que esta fração aqui vai ser idêntico à soma de m parcelas, cada parcela sendo uma função racional cujo denominador é um polinômio de grau 1 e o correspondente numerador é uma constante, ou seja, um polinômio de grau 0, um grau menos, tá? Uma constante, polinômio de grau 0. Ok? Então, quando a gente tiver uma fração dessa para resolver, acha as raízes do d de x. Né? Se o d de x for um polinômio do segundo grau, a gente usa a Bhaskara. Se for de terceiro grau, a gente tem que fazer umas contas especiais. Tá? Então, mas no caso em que as raízes sejam todas distintas, o teorema garante, esse lema garante que eu posso expressar essa igualdade aqui, e ela é uma identidade, no sentido de que vale para todos os valores de x que não anulam o denominador. Tá certo? Muito bem, aí vem a pergunta. Como é que a gente pode achar essas constantes? Porque o lema está dizendo que existe, mas como é que a gente pode achar? Então a gente vai ver um exemplo, vou mostrar um exemplo como é que isso funciona, tá? Então eu escrevi aqui, ó. Vejamos um exemplo onde mostraremos como calcular o valor dessas constantes, A1, A2, AM. Ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos pegar o numerador, um polinômio de grau 1, x mais 1. E o denominador, um polinômio de grau 2. Tá? Então é x mais 1 dividido por x2 menos 3 mais 2. Bom, aqui a gente, segundo grau, a gente monta a equação de segundo grau e acha as raízes, né? Então é fácil ver que as raízes vão ser 1 e 2, né? Porque aqui o produto dá 2 e a soma dá 3. Então as raízes são 1 e 2. Então o lema diz o seguinte, que esta fração aqui, ó, com esse numerador e esse denominador, se expressa dessa forma. Isso é o resultado do lema. Existem as constantes A1, A2, tal que isso acontece. E aí, como é que a gente vai achar, então, o valor das constantes A1 e A2? Então, para fazer isso, a gente efetua essa soma aqui, como se fosse frações, né? Então, para achar esse resultado, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou efetuar, né? Então, está aqui
o resultado que o lema nos diz o que acontece, né, com as raízes 1 e 2. Então, por exemplo, eu tenho que igualar os denominadores para poder somar os numeradores. Como aqui tem x menos 1, eu multiplico e divido por x menos 2. Então, aqui, ó, x menos 2, dividir x menos 2, então vai ficar A1 que multiplica x menos 2 dividido pelo produto, que é o denominador, né, a função d de x. Faço a mesma coisa aqui para cá, né? Aqui tem x menos 2, então eu vou multiplicar por x menos 1 e vou dividir por x menos 1. Aí eu igualei os denominadores e eu somo os numeradores, tá? Muito bem, o que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é um polinômio do primeiro grau, né? Porque tem x aqui e tem x aqui, então eu boto as constantes separando as constantes, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem x vezes A1 e aqui tem x vezes A2. Então eu boto x em evidência e fico A1 menos A2. Depois você vai ter menos 2A1 e menos A2. Então eu botei menos em evidência, ficou 2A1 menos A2. Então, segundo o lema, essa expressão aqui é idêntica a essa, excetuando os valores que anulam o denominador. Ora, então, esse coeficiente aqui, ó, tem que ser 1, porque aqui o coeficiente da variável x é 1. Como elas são iguais, isso aqui tem que ser 1. E aqui o coeficiente que não tem o x, né, que é o coeficiente constante, vai ter que ser o 2 menos 1, tá certo? Aqui tem mais e aqui tem menos. Então, isto aqui é menos 1 e isto aqui é mais 1. Então, eu monto aqui, ó, fiquei com o sisteminha, 2 por 2, tá? Daí eu tiro, né? Faço a conta aqui, resolvo o sistema, eu vou achar que o A1 é menos 2, o A2 é menos 3. Ora, então, beleza. Eu descobri que essa fração se expressa dessa forma, tá? Sugiro que vocês façam a conta agora, efetuem essa soma aqui, vocês vão ter exatamente isso que está aqui, ok? Muito bem. Imaginemos agora que a gente quisesse calcular a integral dessa função aqui, ó. Bom, calcular a integral dessa função, como essas duas coisas são idênticas, então é o integral disso mais o integral disso, certo? Mas isso aqui é fácil, né? Porque está aqui, ó. Essa decomposição nos permite calcular a primitiva desta função racional, né? Que está aqui. Então, a integral disso é a integral dessa parte mais a integral dessa parte. Aqui a gente faz uma substituição simples, né? Se você chamar o x menos 1 de u, então o du é dx. Então isso aqui fica du sobre u. Aqui, se você chamar o x menos 2 de v, você vai ter dv sobre v. Então aqui é o logaritmo do módulo de u, aqui é o logaritmo do módulo de v. Tá certo? Bom, mas aí você bota em evidência, né? Substitui o u e o v pelo correspondente. Vai ficar menos 2 vezes o logaritmo do módulo de x menos 1, que era o u, mais 3 vezes o logaritmo de dv sobre v é logaritmo do módulo de v. E o v é x menos 2. Então, fica 3 vezes o logaritmo de x menos 2. Então, está aqui a solução do problema. Eu ainda posso, se quiser, usando a propriedade dos logaritmos, tá? Posso escrever isso aqui assim, né? Bom, eu não escrevi, deixa para lá. Então, terminei aqui, deixei assim, tá? Muito bem, vamos então para o segundo caso. Qual é o segundo caso? Bom, o segundo caso é que você tenha raízes repetidas, ou seja, nem todas são iguais, são diferentes, né? Algumas se repetem. Então, por exemplo, vamos supor que o denominador tem a raiz R1 L uma vezes, a raiz R2 L duas vezes e a raiz RK LK vezes. De tal forma que a soma desses expoentes aqui tem que dar o grau do polinômio, tá certo? Então, o lema diz o seguinte: eu vou poder expressar uma soma de polinômios, mas agora tem potências aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou somar, quando j é igual a 1, você vai ficar A1, a primeira constante, A11, dividido por x menos R1, potência 1. Então, é uma coisa tipo da vez passada. Mas aí você vai ter que fazer x igual a 2, j igual a 2, e você vai ter um coeficiente aí 2, x menos R1, a potência 2. Depois vai somando, né? Depois você vai na potência 3 até a última. Tudo soma. Vai ficar AI, A1, L1, x menos R1, a potência L1. E assim você vai fazendo para todas as raízes, tá? Então, você tem, aqui o resultado das frações parciais. Bom, pode parecer confuso? Vamos fazer um exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Numerador é 2x mais 1, o denominador é x3 mais 2x2 mais 1, tá? Bom, olha, polinômio de grau 3, polinômio de grau 1. Numerador, grau do numerador menor grau do denominador. Então, nós estamos no primeiro
Primeira etapa, né? Então vamos lá. Aí a gente vê o seguinte, como tem x aqui, eu posso botar o x em evidência, tá? Então isso aqui vai ficar x que multiplica um trinômio de segundo grau. E aí eu uso Bhaskara para resolver o trinômio de segundo grau. Então você vai ter o fator x em evidência corresponde à raiz 0, né? E aqui você fatora, você tem duas raízes iguais, que é o R2 e o R3 igual a menos 1, certo? Então, está repetido. Então, o que diz o segundo caso? As raízes que são iguais, eu vou repetir dessa forma que está aqui, ó. São duas iguais, né? Aquele L e J é 2 nesse caso. Então, você vai pegar isto vezes o fator que tem a raiz menos 1, depois essa constante com o mesmo fator, mas só que é ao quadrado. Tá certo? Então é isso que diz o segundo caso. Tá claro? Bom, então, agora para achar os coeficientes, o que eu faço? Eu efetuo a conta, como eu fiz a vez passada. Então eu vou somar, né? Então eu preciso obter aqui, ó, esse cara que está aqui. Então eu tenho que multiplicar correspondentemente. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui em cima por x mais 1 ao quadrado e embaixo x mais 1 ao quadrado. Aí vai ficar isso, tá? Aqui, ó, eu vou multiplicar o numerador por x mais 1, tá? Depois eu vou multiplicar aqui por x e x, certo? Então você vai ficar com a expressão correspondente, tá? Vamos lá, seria isso aqui, né? Ó, eu multipliquei em cima e embaixo por x mais 1. Então aqui, ó, apareceu o x mais 1, apareceu o x mais 1. Aqui tem o x mais 1, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por x e x mais 1. Tá? X e x mais 1, tá? Ou seja, para poder igualar ter o mesmo denominador, né? Mesmo denominador. E depois aqui eu só multiplico por x e divido por x. Então vai ficar assim, ó. Ok? Muito bem, agora vamos abrir isso aqui, né? Vai ser o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, então eu boto as constantes em evidência, vai ficar assim, ó. A1 mais A2, x2. Depois você vai ter 2A1 mais A2 mais A3x. E vai sobrar esse 1 daqui, né? Quando você abrir aqui, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Então, A1 vezes 1, tá aqui, tá? Muito bem, então essa conta aqui, ela tem que ser igual à função que eu tinha originalmente. Essa função era o numerador e esse é o denominador, tá? Então, você tem que ter A1 mais A2 tem que ser igual a 0, porque aqui não tem nada do segundo grau. 2A1 mais A2 mais A3 potência x tem que ser igual ao coeficiente que está aqui, 2. Então, essa soma aqui tem que ser 2. E o A1 que sobrou aqui tem que ser igual a 1. Então, quando você montar, está aqui, ó. A1 mais A2, que é esse aqui, é 0. Por quê? Porque aqui não tem o segundo grau. 2A1 mais A2 mais A3 igual a 2. Por quê? Porque o coeficiente de x, que é essa soma aqui, tem que ser igual ao coeficiente de x, que é igual a 2. E depois, no final, o termo independente do x, que é o A1, está aqui, ó. Então, quando você montar isso aqui, substitui, né? Porque se o A1 é igual a 1, ele vem para cá, você acha o A2 e assim sucessivamente. Você achou essas três constantes aqui, ó. Pronto, então agora eu posso fazer, na fração original, substituir os valores que tem aqui e isso vai ficar assim, ó. O A1 é 1, o A2 é menos 1, o A3 é 1. Então essa função racional, se escreve como soma dessas frações parciais aqui. E aí, se eu quiser calcular essa integral, eu vou calcular essa integral, certo? Então, vamos lá, como é que fica? Olha só. De novo, né? Essa decomposição aqui nos permite calcular a primitiva desta função aqui. Como? Integrando cada uma das parcelas, tá? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, você vai ter logaritmo de x, do módulo de x, logaritmo do módulo de x menos 1, e essa aqui a gente vai ter que fazer uma continha, né? Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Quando eu integrar, fica isso, isso e isso. Aqui é logaritmo, aqui é logaritmo. E como é que eu resolvo essa? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o x mais 1 de u, como eu tinha feito aqui. Só que vai ficar du sobre u2, ou seja, du vezes u elevado a menos 2. Aí eu vou integrar uma potência, tá? Potência com expoente negativo. Aí faz a conta, vai dar isso, ó. Então você tem logaritmo de x, que é isso, menos aqui, ó, logaritmo de x mais 1, que está isso. E aqui você faz a conta, né? Vai ficar du sobre u2 é menos 1 sobre u, e u é x mais 1, então achamos a resposta. Agora eu posso simplificar isso aqui se eu quiser, né? Porque lembra que o logaritmo de a mais b, o logaritmo de a dividido por b é o logaritmo de a menos o logaritmo de b.
Então, aqui tem o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Então, você pode fazer o quociente. Então, está aqui, ó, este dividido por esse. A propriedade do logaritmo eu posso escrever assim. Então, pronto. Tá? Mas pode deixar como estava aqui também, se quiser. Tá claro? Então, pronto. Então, temos o segundo caso resolvido. Muito bem. O que sobrou? Polinômios que tenham raízes complexas. Bom, então vamos lá. Terceiro caso. Suponha que o denominador possui, ele é do grau K, né? É do grau M. Se todas as raízes forem complexas, então, como cada raiz complexa tem a sua correspondente conjugado, então necessariamente o grau tem que ser par, né? Se as raízes forem todas complexas. Então, por exemplo, suponha que você tem alfa 1 mais ou menos beta 1 i. Esse i aqui é a unidade imaginária, né? Alfa 1 mais ou menos, quer dizer, o mais e o menos, B1. Alfa 2 mais ou menos, B2. O último que é alfa k mais ou menos bki. Tá ok? Então, isso significa que fatorando você vai ter sempre um trinômio, produto de trinômio do segundo grau, né? x2 menos duas vezes a parte real de x mais o módulo de x ao quadrado, que é esse número aqui, mais esse aqui ao quadrado. E assim sucessivamente, tá? Vai ser um produto de trinômios do segundo grau. Tá? Então, o que diz o lema? Que nessas condições, você vai poder escrever uma fração com esse denominador, mais uma fração com o correspondente segundo e até a última fração com isso aqui no denominador. Essa parte no denominador, tá? Muito bem, mas aí como aqui é uma coisa do segundo grau, desculpa, esse x2 aqui é x ao quadrado, tá? É esse cara aqui, ó. x2 é x ao quadrado. E como isso aqui é um trinômio do segundo grau, então em cima você precisa que tenha um binômio do primeiro grau, tá? Sempre com grau a menos, tá ok? Muito bem. Parece mais confuso que o anterior, né? Mas é fácil, vamos ver lá. Vamos pegar um exemplo. Olha aqui, ó. Vamos imaginar, já fatorei para simplificar, tá? Vamos calcular essa integral aqui, ó. X mais 1, a raiz é menos 1, né? E x ao quadrado mais 4, as raízes são dois números imaginários, mais ou menos 2i, não é? Tá certo? Então, o que diz o lema? O lema diz o seguinte, está aqui, ó. Menos 1 é a raiz dessa parte, que zera isso. E o 2i menos 2i são raízes que anulam essa parte aqui, ó. Então, o caso 3 nos diz o seguinte, que eu posso, então, escrever isso aqui da seguinte forma, ó. A fração que eu tinha, que é essa, vou escrever raiz real, repito, o caso 1, né? É uma constante dividida por x menos 1. Raízes complexas, eu pego essa parte que está aqui, né? Que é um binômio de segundo grau, mas poderia ser um trinômio de segundo grau, e boto bx mais c, que tem que ser um grau a menos, tá? Se aqui é grau 1, então aqui tem que ser grau 0. Se aqui é o grau 2 irredutível, né? Isso aqui não pode só poderia fatorar se você trabalhar com números complexos, mas a gente não vai trabalhar com números complexos. Então, ele é irredutível, né? No conjunto dos números reais, você não pode fatorar isso. Então, é uma coisa intrinsecamente do segundo grau, no mundo real, né? Então, o lema diz que você tem que botar um polinômio de grau 1 aqui. Ok? E aí a gente procede da mesma forma. Vamos efetuar a conta para poder identificar as constantes A, B e C. Então, vamos lá. Então, está aqui, né? Eu quero mostrar, o lema garante, o lema 3 garante que isto é sempre dessa forma. E agora eu vou efetuar, né? Então eu vou multiplicar em cima por esse valor, tá? E aqui em cima por esse valor. Então você vai ter isso que está aqui, ó. Tá? Tá, o x1 recuperei. Esse x2 mais 4 apareceu multiplicando aqui, ó. Tanto é que se você simplificar, sobra isso. E esse x2 e esse x mais 1 que estava aqui, ele aparece multiplicando aqui também para ter o mesmo denominador. Tá ok? E aí eu junto agora, né? Ax2, aqui tem um bx com x vai dar bx2, boto x2 em evidência e blá blá blá, e continua e vai dar isso aqui. Tá certo? Então, aqui tem a parte quadrática, aqui também. Então, a mais b tem que ser o coeficiente que está multiplicando aqui, que no caso é 1. Tá? E aqui tem uma parte que tem o x, aqui não tem x, então c mais d é 0. E depois você tem 4a mais c, 4a mais c tem que ser igual a 1. Então a gente monta o sisteminha e fica assim, ó, a mais b igual a 1, esse cara aqui igual a esse,
Aqui não tem x. Então, c mais d igual a 0. E o 4a mais c tem que ser esse 1 aqui, ó. Esse 4a mais c tem que ser o 1 que está aqui. Então, pronto, igualei. Aí vou resolver esse sisteminha aqui, ó. São 3 raízes, 3 equações e 3 incógnitas. A, B, C. Resolvo e vou achar 2 quintos, 3 quintos, menos 3 quintos. Tá? Depois vocês verifiquem isso devagarinho em casa. Muito bem, então agora eu já sei que o A é 2 quintos, eu boto ele aqui. Já sei que o B é 3 quintos, boto ele aqui. E o C é menos 3 quintos, boto ele aqui. E aí eu fico com a fração, que é assim, ó. 2 quintos multiplicado por esse, 3 quintos multiplicado por esse. Tá? E aí, se eu quiser resolver esta integral desta função racional, eu vou integrar cada uma das partes. Então, vamos fazer esse caso aqui. Então, vamos lá. Essa integral vai ser essa mais essa. Essa aqui a gente já viu, né? Da logaritmo, né? É a substituição simples. Isso aqui, se você chamar de u, então o dx é igual a du, e você vai ter aqui o du sobre u, que é o logaritmo de u. Então, vai ficar 2 quintos do logaritmo do módulo de x mais 1. Nesse caso aqui, eu separo em dois. Ó. Vai ficar x dividido por x2 mais 1 e depois menos 1 dividido por x2 mais 1. Por que eu faço isso? Porque x dividido por x2 mais 1, o x é quase a derivada do x2, então eu vou fazer uma substituição simples. Aqui não, aqui eu vou usar uma coisa do tipo arco tangente, né? Porque o arco tangente, a gente sabe, né? x2 mais 1 sobre x2 mais 1 é a derivada do arco tangente. Então vai ser vamos fazer a conta. Então, vamos calcular separadamente cada uma dessas integrais. Então vai ficar assim, a primeira é fácil, né? 2 quintos de 1 mais x, essa integral aqui. A gente já viu, é 2 quintos do logaritmo de x mais 1 mais uma constante. Segunda, essa aqui, ó, tá? Que é aquela parte que a gente separou, né? Pega isso com isso, faz uma integral. Depois pega esse cara aqui com isso e faz outra integral. Então, nesse primeiro caso, vai estar assim, ó. Se você multiplicar aqui por 2 e dividir também por 2, para não alterar a situação, você vai ficar com 3 décimos, e aqui vai ficar 2x. 2x é a derivada de x2 mais 4, então isso aqui é du sobre u. Ora, se é du sobre u, é o logaritmo de u, né? U é isso. Então ficou assim, ó. Tá? Tranquilo. Agora a gente vai para a outra, né? Essa aqui, ó. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui menos 3 quintos, né? Que era a integral que estava aqui, ó. Menos 3 quintos, por causa desse menos aqui. Menos 3 quintos é 1 sobre x2, mais 4. Então eu vou pegar essa aqui. Para transformar isso numa arco tangente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o 4 em evidência e tiro da integral. Então esse 4 aqui vem para cá dá 20, ó. 20. Tá? Mas aqui vai ficar x2 sobre 4, né? Se você botar o... vamos pensar assim, multiplica e divide, né? Multiplica e divide por 4. O denominador. Você divide, multiplica e divide por denominador. Quando dividir 4 por 4 dá 1. Quando dividir x2 por 4 dá x2 sobre 4, que é a mesma coisa que x sobre 2 ao quadrado. E aqui, o denominador que estava aqui tudo, você joga aqui para cima, você vai ter então 20 aqui, ó. Tá? Tá? Fica assim. Agora, se você chamar isso aqui de u, vai ficar du sobre... Se você chamar u de x mais 2, o du é dx sobre 2, tá? Então, vai ficar assim, ó. Tá aqui, ó. Du sobre x, volta para cá, né? Porque o x mais 2 cancela aqui, volta para o 10, tá? Tá certo? Então, vai ficar du sobre u mais 2, que é o quê? Foi essa mudança que eu fiz, ó. Então, que é o quê? Arco tangente de u. Isso aqui é o arco tangente de u. Mas arco tangente de u o u foi o que se chamou de x sobre 2, tá certo? Isso aqui você chamou de u. Então fica menos 3 décimos do arco tangente de x sobre 2. E aí você junta tudo. Juntando tudo você tem aquela primeira integral, a segunda integral, a terceira integral e esta aqui, então, essa função aqui, C1 somado com C2, somado com C3, você juntou tudo, deu C. Então, essa função aqui é a primitiva dessa função racional. Tá certo? Então você vê que treinando um pouco com a lista de exercícios, vocês podem pegar uma prática de resolver essas integrais de modo relativamente simples. Ok? Muito bem, então com isso a gente terminou os casos da etapa 1. Então vamos lembrar, a etapa 1, o grau do numerador tinha que ser menor que o grau do denominador. Tá? Menor.
E aí você tinha três casos. As três raízes são, todas as raízes do denominador são números reais distintos. Faz de um jeito. Aí você tem raízes repetidas. Aí você faz daquele outro jeito, tá? Como a gente viu. Então as raízes são complexas. Aí você tem que fazer aquela forma... a raiz complexa significa que o teu denominador ele é irredutível, né? É uma coisa do tipo x2 mais 1, x2 mais algum número positivo, né? Então você tem que usar aquela parte que é o bx mais c, né? O numerador do grau 1, certo? Muito bem. A etapa 2, então, é quando o grau do denominador, o grau do numerador é maior ou igual que o grau do denominador, tá certo? Então, olha aqui, ó. Vamos agora supor que o n, que é o grau do numerador, é maior ou igual que o grau do denominador. Tá certo? Bom, nesse caso, a gente faz, é simples, que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dividir esse polinômio por esse, numa continha, tipo conta de dividir mesmo, né? Se vocês não lembram, eu vou fazer um exemplo. De tal forma que você obtém uma parte inteira, né? Que é, digamos, um polinômio, e o que sobra aqui é o resto dessa divisão, que vai ter com grau necessariamente menor que o que é o denominador. E aí eu vou, para calcular a integral disso, eu vou calcular a integral disso, que é um polinômio, que é fácil, e aqui eu faço recair no caso anterior, tá? Eu faço recair no caso da etapa anterior, porque o grau do resto aqui é sempre menor que o grau do numerador. Na realidade, esse resto aqui tem o grau n menos m, tá? Muito bem. Vamos lá. Então, vamos ver um exemplo? Então, para poder calcular isso, a gente vai fazer, vamos pegar um exemplo que está aqui, ó. Esse numerador tem o grau 4, tá? E o denominador tem grau 2. Então eu vou dividir esse polinômio por esse, vai ter, ó, se aqui é 4 e aqui é 2, vai ter uma parte inteira, essa parte inteira aqui, é um polinômio de grau 2. E vai ter um resto, que vai ser um polinômio de grau 1 dividido por esse, tá? Então vamos lá, como é que eu faço? Eu monto a conta, como se fosse uma conta de dividir, né? Acho que vocês lembram isso do colégio. Eu vou pegar esse cara e vou dividir por esse, tá? Muito bem. Aí o que eu venho? O que eu vou botar aqui? Eu tenho que pegar uma variável x aqui, uma potência tal que, quando multiplicado por esse, anula essa parte aqui, ó, dá igual a isso aqui. Então vamos lá, o que precisa ser? Ora, x4 dividido por x2 tem que ser x2, né? Então eu vou botar o x2 aí, ó. Pronto, botei o x2. Aí efetuo a conta. x2 vezes x2 dá x4. Aí eu vou botar ele aqui com menos x4. Mas tem que fazer essa parte também, né? Ó, x2 vezes menos 1 dá menos x2. Aí vem para cá com mais, né? Então vai ficar assim, ó. x2 com x2 dá x4. x2 vezes menos 1 dá menos x2. Como eu vou subtrair, eu já troco o sinal. Então, quando eu for fazer a conta agora, esse cara aqui cancela. E aqui você tem x2, 2x3, x2 que sobrou, com mais x2 vai dar 2x2 e aqui repete, tá? Então, quando você fizer você vai subtrair esse polinômio desse, tá? Tá fazendo a conta de menos. Esse polinômio menos esse. Então, cancela esse termo, vai sobrar o 2x3, vai sobrar o x2 com mais x2 e vai ficar o resto. Vai ficar assim, ó. 2x3, esse com esse dá 2x2 menos x mais 1, tá certo? Muito bem, agora esse cara aqui ainda é grau maior que esse, tá? Que é o grau 3. Então eu consegui diminuir do grau 4 para o grau 3. Aí eu continuo efetuando a divisão, porque grau 3 é maior que x2, tá certo? Então vamos lá, o que eu vou multiplicar aqui para dar 2x3? Olha, esse aqui tem um 2x3 e aqui tem x2, eu vou multiplicar por 2x, tá certo? Então, multipliquei por 2x. Então, vamos lá. 2x vezes x2 dá o quê? 2x3. Então, aqui eu vou botar menos 2x3. Esse por esse vai dar o quê? Menos 2x. Então, vai para cá com mais 2x. Eu vou botar aqui mais 2x. Isso aqui vai mexer com esse aqui, ó. Então, vamos lá. Efetuei e fiz isso, tá? Menos 2x3 mais 2x. Muito bem. Agora eu vou efetuar a conta, né? Esse menos esse cancela, dá zero. Este menos este vai sobrar um x positivo. Vai ficar 2x2 mais x mais 1. Tá aqui, ó. 2x2 mais x mais 1, tá? Porque esse cancela com esse. Eu não posso subtrair esse desse, porque esse aqui tem grau 2, esse aqui tem grau 1. Mas aqui tem grau 1, então fica esse menos esse. Certo? Vai ficar x mais 1.
Bom, ainda dá para dividir, né? Porque aqui é x2 e aqui também é x2. Então, eu vou multiplicar. Qual o fator que eu vou colocar aqui para multiplicando com esse, dê esse? 2, né? 2 vezes x2 dá 2x2, que está aqui. Então, eu vou botar 2. Agora sim, né? Esse por esse vai ficar menos x2. Esse por esse vai ficar menos 2, que eu vou botar aqui. Tá lá. Tá? Troquei o sinal, porque eu vou fazer essa subtração, né? Então, cancela. Vai ficar x mais 2 mais 1 dá x mais 3. Pronto. Agora terminou, né? Grau 1 eu não posso dividir por grau 2, porque esse grau aqui é menor, esse é o resto que sobrou. Então, n dividido por d dá o polinômio p, que tem grau 2, e sobra o resto que eu vou deixar dividido por esse aqui. Essa conta que a gente faz com polinômio é exatamente a conta que a gente faz com números. Né? Você tem um número lá, você vai dividindo. É exatamente a mesma coisa. Lembrando que você só pode somar as parcelas que têm o mesmo grau. Ok? Muito bem, então vai ficar assim, né? Tá aqui, ó. Esse cara, dividido por esse, vai dar a parte inteira, e depois sobra o resto dividido por x2 menos 1. Então, se eu quiser calcular essa integral, eu vou ter que calcular essa integral. Mas essa aqui, ó, é polinômio, 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 eu sei integrar isso. E esse aqui cai no caso anterior, porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, x2 mais 2x mais 2, eu tenho esse cara aqui. Mas agora, para integrar essa aqui, a gente não tem o que fazer, né? A integral disso aqui é imediata. Mas nesse caso aqui, como esse denominador aqui tem raízes mais ou menos 1, não é isso? x2 menos 1 igual a 0, significa que x é mais ou menos 1. Então, eu vou usar o primeiro caso, né? Vou ter que, essa fração aqui, eu vou ter que separar em a sobre x menos 1 mais b sobre x mais 1, que é o primeiro caso que a gente viu. Agora sim, para integrar isso aqui, eu vou integrar isso aqui dá um logaritmo, isso aqui dá um logaritmo e terminou a resposta, né? Você vai fazer a conta, vai dar isso aqui, ó. Tá? Igualzinho como a gente fez no primeiro caso. Então, o a mais b aqui, ó, o a mais b tem que ser igual a 1, que está aqui, e o a menos b tem que ser igual a 3. Então, está aqui, ó. Esse coeficiente é o coeficiente que aparece multiplicando x. Então, aqui é igual a 1. Então, isso aqui tem que ser 1. Agora, aqui tem o coeficiente que não depende de x, que tem que ser igual a 3. Aí, você faz a conta e você vai achar que o a é igual a 2, b é igual a menos 1. E aí, a resposta é este polinômio aqui, que era o resultado daquela divisão, fez aparecer um polinômio inteiro e uma fração, uma fração racional, que eu, usando o primeiro caso lá atrás, porque as raízes são distintas, eu achei os coeficientes 2 e 1. Então, essa expressão aqui é igualzinha ao que a gente tinha lá no início. Tá certo? E com isso a gente termina, porque agora para integrar, a integral de x2 é x3 sobre 3, a integral de 2x é x, a integral de 2 é 2x, isso aqui vai dar 2 vezes o logaritmo do módulo de x menos 1, menos 1 vez o logaritmo de x mais 1 mais c. E aí terminamos a conta. Tá certo, gente? Então é isso aí. Então vamos terminar por aqui. Eu vou estar mandando agora para vocês listas de exercícios para vocês praticarem, treinarem. E eu acho que estamos encaminhando para o fim do conteúdo do curso. Acho que tem mais um assunto para ser colocado e depois algumas coisas mais, digamos, extras que eu vou acrescentar para completar. Então, mais umas 2 ou 3 aulas a gente está concluindo o nosso curso, então. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vou deixar vocês. Boa noite a todos. Então, até a próxima. Um abraço.